homem e calça para mulher. E aí sim, o homem não pode usar calça de mulher, nem a mulher usar calça de homem. Assim também havia as roupas daquela época, que eram muito parecidas também. Era uma túnica e havia as devidas diferenças, tanto para o homem quanto para a mulher. Agora é interessante que nesse tipo de igreja, a mulher não pode usar calça, mas pode usar saia no joelho, né? E mostrar as pernas. E bem justinha, o que é muito mais perigoso do que uma calça, na maioria das vezes, né? Entenda-se o perigo aí, né? E também as mulheres não podem usar camisa sem manga. Agora eu vou dizer um negócio para vocês, só tem a dúvida aqui. Eu estou com 31 anos de idade. Eu nunca vi numa roda de homens um comentário do tipo: rapaz, tu viu os braços daquela mulher? Que mulher bonita, danada. Olha aqueles braços, eu falei loucuras com aquele braço. Nunca vi esse tipo de comentário. Não pode mostrar os braços, não. Braço feminino não oferece um pingo de tentação para homem. Não oferece. Então, na igreja, essa não pode aparecer o braço? Não pode, não. Tem que usar manga. Tá? Eu já vi comentários sobre braço feminino, se for muito gordo, se for muito musculoso, né? Uma vez eu trabalhei numa academia, trabalhava na lanchonete lá da academia. Então tem uma mulher lá que era muito forte. Aí é outra história, eu disse, rapaz, o braço dela é muito forte, não era sensual. Embora tenha homem que se sente atraído por isso, né, por mulheres musculosas, mas é uma minoria, né? Esse é o tipo de comentário que particularmente eu nunca vi. Vocês quatro já viram alguma coisa assim? Homens acham bonitas pernas femininas, mas não o braço. Não o braço, tá? Enfim, são aplicações do texto bíblico totalmente indevidas. Totalmente indevidas. Estou dando aqui exemplos bem grotescos, Outra aplicação que é feita de maneira errada pela igreja católica e pela igreja anglicana é em relação ao lava-pés. Quando Jesus lavou os pés dos apóstolos, lá em João 13, deixando o exemplo de que deve ser feito isso, os católicos romanos entenderam que é para lavar os pés também. Só que não tem nada a ver com a nossa cultura. A gente usa sapato fechado, Ismael está de sandália, é o único homem que está com os pés à mostra aqui, né? Que pode pegar poeira nos pés. Na época do Novo Testamento, as ruas não eram calçadas, não eram pavimentadas, era tipo Bessa, tá? Aquela parte lá do Bessa. Então, quando o camarada andava, e a roupa era uma túnica que vinha do joelho, espécie de vestido, né? Uma peça única, e o cara usava um tipo de cueca da época, né? Por baixo e tal, uma roupa íntima. Então, aquilo ali, enquanto as pessoas iam andando, e eles andavam muito a pé, eu suando a canela. Quando a poeira subia, ficava o suor impregnado na perna, e o lava-pés não era somente nos pés, era até metade da canela, metade da perna aqui, por causa do suor, da areia que subia. Quando Jesus falou, por exemplo, em Mateus 5, dizendo que quando a gente deve ser como o sal, o sal que perde o gosto é lançado fora, pisado pelos homens, esse sal que é lançado fora, pisado pelos homens, era o sal grosso, tá? O sal grosso, as pedrinhas de sal grosso, quem não passou na feira, pegou uma pedrinha daquela e chupou quando era criança, não sabe o que é bom, tá? Eu tenho um primo que morava na feira, ele passava na banca de sal. Muito criancinha mesmo, tá? Até minha mãe, eu comia sal escondido. Eu apanhei muito por comer sal, né? Hoje minha comida quase não tem sal, né? Minha esposa é nutricionista, e minha esposa não fica dizendo, como é isso, como aquilo, Deus me livre. Ela tem um método infalível. Ela diz assim, você gosta de comida salgada? Remédio para hipertensão provoca impotência sexual. Acabou? Bote açúcar. Ela tem esse método, é muito eficaz, viu? Ela não fica perdendo tempo não, essas coisas não. Então, aquele sal, quando perdia o sabor, lá da época de Jesus, era o sal grosso, eles colocavam como uma espécie de cascalho, de brita, nas estradas. E aquilo fazia com que a aderência da roda, dos carros, tal, fosse melhor, né?
e também diminuía a poeira. Então, lava-pés significava muito naquela época, mas não significa absolutamente nada hoje. O princípio que Jesus estava ensinando ali era o princípio da humildade, não era o de literalmente lavar os pés, tá bom? Era o de servir às necessidades. Então a gente sabe quando a refrescância que dá, né? Quando a gente chega, está suado, lava os pés, lava as pernas e tal, aquilo ali já alivia, né? O contexto é de humilhação. Assim, de humilhação não. De você Humildade. ser humilde de poder lavar o pé daquela outra pessoa, né? Sim, sim. Exatamente. É isso, alguém postou esses dias, assim, numa igreja tal aí, a pessoa lavando o pé do povo lá. Um adendo sobre o nosso conteúdo. Um adendo aí, parece. Todo ano tem um congresso dentro do trono, né? Lá em Belo Horizonte. Não sei quantos anos, mas teve um ano desse aí, já faz tempo, que houve um lava-pés lá, lavaram os pés dos valadões lá. E aí, depois que lavaram os pés dos valadões, um deles, acho que foi André, que é o mais esdrúxulo deles, pegou a bandeja com a água do chulé dos valadões e jogou por cima do povo. Os congressistas. Tá no YouTube. Eu acho que faz mais de 2 anos. Faz mais. Né? Jogou pra cima assim. Aí o povo, aleluia e tal, vibrando com a água do chulé dos valadões. Se eu conheço um pouco da igreja, faz 18 anos que eu estou dentro da igreja, esse povo que vibrou com o banho do chulé dos valadões é o mesmo que não tem coragem de tomar água num copo que o irmão tomou na igreja. É o mesmo. Eu fico muito revoltado com isso. Eu conheço algumas pessoas que vão todo ano para lá. Cada ano essa pessoa é um crente pior. Pergunta se vai para o curso de oração, vai para o curso de doutrina. Pergunta se alguma vez na vida evangelizou com um grupo que tem na igreja. Mas o congresso ela não perde. São várias pessoas que eu conheço. Você pode conhecer bons crentes que vão para lá, mas eu não conheço não. Eu conheço uma pessoa que tem o canal ligado. É, né? Do lado. Pois é. Eu Preguei numa igreja, de vez em quando eu prego lá, então por isso eu não vou dizer onde é, que até o templo é uma imitação do templo lá. É. Até o templo é igual. Quando eu fiz aquele livro sobre a teologia da prosperidade, o Evangelho e a Ostentação, falei mal deles lá, e aí eu pedi para um amigo meu, disse, rapaz, vende esse livro aí para mim, me ajuda aí, rapaz, lá na igreja é problema, eu vou arrumar problema se eu vender esse livro lá. Disse, meu irmão, eu estou explicando aí quais são os erros, mas ele não quer saber não. Idolatria. Tá bom, fazer o que, né? Bem, vamos lá. Vamos para os requisitos indispensáveis à aplicação. Albert? É uma questão cultural ali também, né? Itamar está falando aqui sobre o véu, né? Lá em 1 Coríntios 11, que significava autoridade lá em Corinto, né? A mulher, ela tinha um homem que era autoridade sobre ela, ou o pai ou o marido, né? E por isso ela tinha que usar véu para dizer que tinha um homem que tinha autoridade sobre ela. Veja só, aquele texto é muito difícil, sobretudo o versículo lá que diz que a mulher deve usar véu por causa dos anjos, tá? É muito difícil, porque vejam só, em Corinto havia um templo onde havia as prostitutas cultuais, aproximadamente 10 mil prostitutas cultuais. Corinto era uma cidade muito profana, muito pornográfica, vamos dizer assim. Era uma cidade tão nojenta, onde é o maior porto do Brasil. Você sabe, Santos é a cidade que tem o maior número de soro positivos no Brasil. Porque onde tem porto tem prostituição. Onde tem obra também na estrada tem prostituição. Aqueles homens estão fora de casa, eles montam um acampamento ali e sempre tem prostituição ali, tá? Corinto tinha 2 portos, um de um lado, outro do outro. Hoje em dia há um canal que passa no meio de Corinto. A cidade foi rasgada, tem um canal lá para que os navios não tenham que fazer uma volta muito grande, tá?
Então, na época do Novo Testamento, já havia sido criada uma palavra ironizando e falando mal dos coríntios, não dos corintianos, tá? Isso é outra história. Era o verbo corintianizar. Corintianizar significava praticar imoralidade sexual, tá? Então, por conta, no final da tarde, as pessoas iam, as prostitutas cultuais estavam lá no templo oferecendo sexo gratuito e, claro, muitos homens iam para lá. Para eles, naquela religião pagã, o sexo era o ápice da espiritualidade, porque notoriamente o sexo é o que há de mais prazeroso nessa terra. Então, como eles atingiam o orgasmo sexual, eles achavam que estavam em contato com a divindade. A única religião que eu sei que continua a praticar esse tipo de coisa, hoje em dia, é o satanismo. O satanismo oferece festas com orgias sexuais como ponto de entrada, né? Em Recife, há relatos de que em Recife há festas organizadas por satanistas onde tem sexo livre. Os convidados podem transar entre eles lá à vontade. E é uma porta de entrada para o satanismo. Aqui em João Pessoa, eu soube de alguns lugares que eles praticam esse tipo de coisa, mas não tem conotação religiosa. Alguns amigos meus, crentes, foram convidados já a participarem, por colegas do trabalho e tal, e no meio da conversa me contaram, né? Então, infelizmente, esse tipo de coisa há em todo lugar. No caso de Corinto, que é o nosso assunto aqui, aquela questão do véu mostrava que elas tinham um homem com autoridade sobre ela, podia ser o pai ou o marido, tá? E aí Paulo fala, e elas também raspavam a cabeça, as prostitutas cultuais raspavam a cabeça. Então é um contexto que dizia que elas não podiam cortar o cabelo, porque o cabelo é véu e tal. Então, hoje em dia a igreja do véu comete esse erro aí, né? Sobre aquele texto lá, deixa eu abrir aqui, 1 aos Coríntios 11, tá? Deixa eu ver aqui. Eu estou procurando aquele texto que diz assim, que a mulher deve usar véu por causa do anjo. Quem achar, me diga aí. Achei, verso 10, né? Obrigado. Portanto, a mulher deve trazer autoridade sobre a cabeça por causa dos anjos, ou usar véu na cabeça por causa dos anjos. Esse texto, Russell Shedd tem uma interpretação muito particular sobre esse texto aí, e é claro que a essa altura ele já descobriu que está errado, né? É que ele foi para o céu. Ele disse nessa mesma sala aqui, há uns 2 ou 3 anos, sim, diz. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Que é o véu. Tá? O seu Shedd dizia o seguinte, ensinou o seguinte, que os anjos de Deus sentem-se sexualmente tentados pelas mulheres que não usam véu no culto. Ninguém me contou isso, eu não li em lugar nenhum. Eu ouvi ele dizer, aqui nesta sala. Você estava, né? Aí é que está, aí começa a viagem, né? Em textos de Judas, de 2 Pedro, de 1 Pedro, de Gênesis. Não é evidência bíblica suficiente para isso, não. Ele tem um livro pronto, né? Deixa um livro pronto sobre os anjos, que a Vida Nova provavelmente nunca vai publicar, e que é muito polêmico. Essa é uma das questões. Eu conversei com ele várias vezes, né? A gente sempre se encontrava aqui na Juvep, nos congressos, né? Dr. Shedd, publica o livro sobre os anjos e tal. Ele disse, irmão, não vou publicar não, talvez, possivelmente, porque é muito polêmico. Então, mas aproveite que o senhor está vivo para publicar, porque aí o senhor tira as dúvidas da gente e tal. Pois é, eu disse aí, o senhor sabe que quando o senhor morrer, a Vida Nova vai publicar, né? Muito atrevimento, né? Aí ele disse, não sei, irmão, não sei se ele deixou alguma ordem, né? Não publique, né? Não sei se foi como... Depois dessa conversa, ele deve ter deixado uma ordem. Quem sou eu?
O menor na casa do meu pai. Os anjos se sentem atraídos pela mulher que não usa Porque na verdade é em Gênesis 6 também, né? Com base naquela teoria. Deixou a invocação aí, Foi, ele explicou um pouquinho, mas né, foi um alvoroço tão grande, amigo. Aí eu fui ver, né, o que é que os teólogos dizem sobre isso. A opinião mais sensata que eu achei foi a de Kistemacher, né? Ele explica lá todas as possibilidades, as principais linhas. No final diz assim: eu humildemente não sei o que esse texto significa. Tá, eu estou com essa opinião aqui também. Por que explicou? Hã? No final falar que não sabe. As teorias, né? Os caras estudam humanos e lá não sei. Cara, mas é aquela frase que a gente aprendeu grega, né? Quinta-feira, né? Vamos lá. É tipo aquela que os anjos tiveram relação com as pessoas e nasceram. Não diz anjo caído, não. Os filhos de Deus. Né? Ele baseia na teoria, ele diz que eles eram anjos mesmo, né? Mas o Dr. Gilberto diz mais, né? Diz que a gente deve orar pela morte dos homossexuais. Alguém de vocês leu aquele artigo do Dr. Gilberto? Não. Leiam aquele artigo, tá? Está lá no print.org/pt, né? Sobre como nos dias de Noé. Procure o artigo, os dias de Noé, no site do Dr. Gilberto. É 15 ou 20 páginas, vale a pena. A conclusão dele é essa: que os homossexuais são seres híbridos e que a igreja deve orar, e ele embasa biblicamente. É invocado, o Gilberto é invocado, o amigo de Ismael, Gilberto. Termina, ele diz o quê? Ele diz isso, que a igreja deve orar pela morte dos homossexuais. E as perguntas que vocês estão fazendo na cabeça, ele responde no artigo: mas os homossexuais se converteram e tal. Pergunta é ele, quem inventa as coisas foi ele, tá? prunch.org. Ele disse que nós devemos orar Para que eles morram. Porque são seres. Seres híbridos. São humanos, meio demônios. Bem-vindos à esquizofrenia chamada teologia. Teologia é assim, tá? A gente pensa que já ouviu de tudo. Amanhã vocês vão ouvir outra coisa que é pior do que isso que eu estou dizendo. Tá bom? Vamos lá. Requisitos indispensáveis à aplicação eficaz. Eu tirei aí de James Braga, como preparar mensagens bíblicas. Braga diz o seguinte: é de suma importância que o pregador viva em comunhão com Deus. Esses princípios de aplicação são geralmente voltados para a pregação, mas vale para a aplicação individual, tá bom? É de suma importância que o pregador viva em comunhão com Deus. 2. Para ter êxito em relacionar a Bíblia com o momento atual, o homem de Deus deve ter boa educação formal. Boa educação formal. Significa que o papel do teólogo é um papel muito difícil. Deve ser bem instruído, deve ser bem informado em relação a tudo que nos rodeia. Por exemplo, alguns irmãos têm total aversão à política, mas precisa saber se posicionar biblicamente. Deus se apresenta ao seu povo com títulos políticos. Ele é rei, ele é o rei de Israel. Jesus é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. A Bíblia fala muito sobre política. Diz que é Deus quem levanta rei, quem abate rei. O coração do rei está na mão do Senhor, ele inclina para o lado que quer. Provérbios, né? E por aí vai. O cristão precisa saber se posicionar politicamente, tá? Surgem demandas também que nós precisamos estar atentos, né? Eu tenho conversado muito com a minha esposa sobre um método chamado de cuidados paliativos. Quem aqui já ouviu falar? Cuidados paliativos é aquela chamada morte digna, tá? O cara não tem mais expectativa de cura, não tem como, ele está em idade muito avançada e tal, então ele entra em cuidados paliativos. E aí depende se o médico trabalha com aquilo ou não. Ele decide junto com a família, ou a família decide no lugar dele, em caso de uma parada cardíaca, reanima ou não reanima, entuba ou não entuba, mantém os aparelhos ligados ou não, deixa no hospital ou leva para casa. São cuidados paliativos. A comida vai mantê-lo vivo, mas não proporciona mais um pingo de prazer. E aí o que é que faz? Deixa ele se alimentar com o que ele quer, para sentir um pouco de prazer ainda, vai para casa, ele pode comer o que quiser, e daqui a pouco ele vai morrer.
tá? Então eu tenho discutido muito com minha esposa sobre isso, né? Há alguns livros eu preciso ler, ela até me mandou um livro, preciso ler, porque nós como cristãos é um pouco difícil, tá? Nesse caso, a nossa dúvida é o seguinte: se o cara é cristão, pô, não tem problema. Shed participou, foi aplicado a Shed cuidados paliativos. Não sei se vocês sabem como é que ele morreu e tal, mas foi no finalzinho de novembro. Ele estava com câncer, ele já teve outros cânceres. Não sei se é cânceres no plural, me ajudem aí, tá? Tenham misericórdia de mim. Ele teve câncer outras vezes. E no vídeo que ele publicou pregando uns 2 ou 3 dias antes de morrer, a boca dele, esse aqui foi arrancado, foi cortado, né? O câncer estava consumindo ele. Ele decidiu com a família voltar para casa, não ficar no hospital. Então aquilo ali é um tipo de cuidado paliativo, sabe? É um tipo de cuidados paliativos. Pouco dias depois ele morreu, né? Ele sabia que se ficasse no hospital ia durar um pouco mais, mas não quis. Foi uma decisão dele, tá? Se o cara é cristão, tudo bem, ele morre e vai para o céu. Mas no caso da permanência da vida, da manutenção da vida de um incrédulo, o que é que se faz? Se eu fosse calvinista, para mim seria mais cômodo, tá bom? Com todo respeito aos calvinistas, não é uma crítica, é apenas uma aplicação da teoria calvinista. Veja só, se eu sou calvinista, eu acredito que Deus escolheu quem vai ser salvo e pronto, em um determinado momento. Então, não tem para que ficar prolongando a vida daquele camarada. Se ele tivesse daquele, ele já teria crido e pronto. A aplicação é essa. A aplicação, mas eu estou pensando em calvinista, eu penso assim, Deus escolhe o momento de se revelar. Sim. Ele não sabe quando. Sim, então eu posso aplicar cuidados paliativos. Se ele foi eleito, filho, ele não vai morrer antes de ser salvo. Aí você, assim, no caso, se você decidir não prolongar, você seria responsável por reduzir a vida dele. Sim, mas isso implica na salvação dele, dentro do calvinismo? Se ele decidir não prolongar ele mesmo, entendeu? Porque eu tinha ele mesmo. Certo. Ok, eu sou responsável pela morte dele, mas isso implica na salvação dele se ele for um eleito? Não, dentro do calvinismo não. Não, provavelmente não. Pode tirar a palavra provavelmente. Não implica, porque aqueles que Jesus morreu, a linha calvinista é essa. Aqueles por quem Jesus morreu, expiação limitada, eles não resistirão à graça de Deus e um dia eles serão eleitos. Um dia eles foram eleitos, um dia eles crerão. Então não tem nada a ver com a salvação dele. Tá bom? Nessa Então, parte está correta, eu estou falando do tempo que eles se manifestaram. não, eu sei. Pode ser que a pessoa não tenha ouvido falar. Como é? Pode ser que a pessoa nunca tenha ouvido falar do Evangelho. Não entendi, filho. Fale mais alto. Pode ser que a pessoa nunca tenha ouvido falar do Evangelho. Pode ser, mas ele vai ter que ouvir um dia para poder crer, né? Porque a salvação é por meio da fé em Cristo, tá? Então, de fato, uma hora ele vai crer. É na salvação que eu estou pensando, tá bom? E nesse estado que necessita, pode ser de um tratamento paliativo, a pessoa já deve estar inconsciente, porque quando está, né? Pode ser. Entubado, tudo, geralmente já está inconsciente. Alguns casos de pessoas que voltaram do coma que relatam que tinham consciência, que ouviam tudo, né? Então há esse debate aí. Como nós não somos, nem eu nem minha esposa, então a gente fica debatendo. Por isso que a ideia aqui diz que para ter êxito em relacionar a Bíblia com o momento atual, o homem de Deus deve ter boa educação formal. Essa é uma das demandas. Veja quanta controvérsia. Então o servo de Deus precisa estar bem instruído antes de pregar. Por exemplo, você é chamado para pregar num culto fúnebre, mas o defunto lá cometeu suicídio. Arrependemos em Cristo. O que é que você vai pregar? A família vai perguntar para você: pastor, ele foi para o céu ou foi para o inferno? A maioria dos crentes, quando sabe de alguém que comete suicídio, só pensa: foi para o inferno. Será mesmo? Né? Quais são as provas bíblicas, né? Outra coisa, você vai pregar para o defunto, é? Ou vai pregar para quem está lá? Vivinho da Silva ouvindo. Precisa estar bem instruído, tá? Uma vez eu estava dando aula sobre pregação, falei sobre que tipo de mensagem levar em diversos cultos e tal. E um culto fúnebre de um camarada que foi suicida, né? Nesses dias que eu estava pregando, nessa aula lá em Itaporanga, em 2015,
alguém na rua do seminário cometeu suicídio. Aí eu disse, vamos conversar a respeito, né? Uma das alunas disse, eu já tentei suicídio. Ela disse assim, tenho certeza que se eu morresse não ia para o inferno. Certo? E aí começamos a conversar a respeito. Foi muito enriquecedor. A turma se chocou. Uma coisa era eu falando, outra coisa foi uma pessoa que tentou suicídio falar, né? Eu ouvi. Número 3. Para aplicar a verdade eficazmente, o pregador deve compreender a natureza humana. Deve saber bem que as pessoas passam por problemas, que numa congregação de 100 pessoas tem gente que está doente, tem gente que está com os pais doentes, tem gente que está com os filhos doentes, tem gente que não tem o que comer, tem gente que não tem dinheiro para pagar a conta amanhã, tem gente que é ladrão dentro da igreja, talvez seja o tesoureiro da igreja, como Judas foi. Tem gente que odeia o pregador, o pastor, tem gente que não está nem aí, tem jovem que só quer pegar as mocinhas da igreja, não está nem aí para a Bíblia, nem para Deus, nem para o pregador. Tem todo tipo de gente na igreja que está ouvindo seus irmãos. Tem gente que está entendendo tudo, tem gente que não está entendendo nada e está pouco se lixando e ainda tem raiva de você, tá? Veja só, uma das características do líder na igreja, de acordo com a palavra de Deus, é que ele não pode ser novo na fé, não é isso? Ele não pode ser novo convertido para que não caia na tentação do diabo. A tentação do diabo foi a soberba, né? Alguém que é novo na fé chega na igreja com a sua visão mundana, onde no mundo quem é o líder é quem manda e o restante que obedeça. No reino de Deus não é assim. Ele chega na igreja com 3 meses, ele é líder de alguma coisa lá, ele pensa, esse cara sou eu, mal cheguei, já estou mandando aqui, porque para ele líder é igual a mandar. Então ele vai cair, naturalmente, a probabilidade dele cair na tentação do diabo, na questão da soberba, no pecado do diabo, é muito grande. E alguém que é novo de idade, o moleque tem 15 para 16 anos, ele é líder do grupo de louvor, não tem outra pessoa não mais madura? Essa pessoa nem sabe quem é na vida ainda, quando tem 16 anos. Não estou dizendo que o criminoso não sabe o que cometeu, não senhor, aí é pau no lombo dele, tá? Mas aí ele vai ficar dizendo o que a igreja deve fazer, o que o grupo deve fazer, como deve se comportar. Não, 16 anos, líder do grupo de louvor, arruma alguém mais velho, arrume alguém que já viveu na vida, que já quebrou a cara alguma vez. A pessoa dessa não fez nem a prova do Enem ainda, não sabe de nada da vida, não sabe de nada e acha que sabe de tudo, porque quando a gente é jovem a gente tem certeza que sabe de tudo, certeza que sabe de tudo. Não estou dizendo que Deus não pode usar uma pessoa dessa, eu estou dizendo como é a forma ordinal. Número 4, para relacionar as verdades bíblicas com os problemas e situações dos membros da congregação, é necessário que o mensageiro tenha conhecimento das condições e interesse deles. Por exemplo, o cara abre uma igreja ali do lado da Universidade Federal, ali dos bancários, onde mora mais universidade do que gente. Aí ele bota lá uma faixa, venha aprender com a Super Nani, uma semana de estudo sobre como criar filhos. Não vai ninguém, porque a turma que mora ali não quer saber de criar filho, não quer nem ter filho, não vai ninguém. Aí você bota lá uma faixa, vamos discutir sobre ciência e fé, criacionismo versus evolucionismo. Provavelmente vai alguém. Quais são os interesses deles? O que é que eles estão dispostos a ouvir? Não é que o interesse do público vai nortear a igreja, não. Nós somos dispenseiros de Deus, devemos saber lidar com a porção da palavra de Deus, mas tem que ter estratégia para fazer isso, né? Enquanto às vezes eu posso, pronto, eu estava falando, a gente conversou rapidamente sobre investimento financeiro antes de começar a aula, e eu dei essas dicas aqui. Eu vou chegar falando sobre investimento financeiro para o pessoal que nem tem o que comer? Não vou. Eu vou chegar de paletó e gravata para um povo que vai para a igreja de bermuda, usada, rasgada, sandália havaiana com o prego lá na tira?
Não vou. Não vai comunicar. Diga aí. No caso dessas aplicações aqui, vai funcionar só para o líder ou o pastor da igreja local dele mesmo, sim, ou quando Não. ele for pregamento local também, porque fala da questão de saber as situações dos membros da congregação, né, a necessidade e tal. Mas se você for pregar em outro local, Tem que perguntar como é. você tem que se informar primeiro para poder. Vou de paletó e gravata ou posso ir à vontade? Pode ir à vontade. A vontade é de camisa polo ou eu tenho que ir de camisa social, de manga longa? Pode vir de camisa polo. Então você pode ir, você vai se quiser. Vai pregar num retiro, você chega lá de paletó e gravata, a turma está toda de sandália, de bermuda, você é um ET. Uma vez eu fui pregar em... Qual é o nome daquela cidade, friazinha do sertão que ela morou? Remígio? Remígio, obrigado. Todo mundo conhece ela. Se eu falar o nome dele. Pregar em Remígio. Remígio é uma cidade boa, fria. Tu morou lá em Remígio? Tu és de onde? Não, porque a minha foi transferido para lá, vai ser coletor lá. Você morou quanto tempo lá? 3 anos. Ai, que inveja. Remígio é uma delícia, né? Ai, que delícia. Nunca teve inveja de ninguém. Aí Quero. segundinha assim, de manhã, Ah. de noite ela dormindo. Cheguei lá, pensei que era culto para a igreja toda, não era. Levei um paletó, camisa branca. Aí eu passei só a frente da camisa. Eu digo, eu não vou tirar esse paletó. Frio, né? Nem passei as costas, nem passei as mangas, passei só a frente mesmo. Não ia usar gravata, paletó de linho grosso, né? Beleza, cheguei lá, culto de jovens. O pastor Moraes pegou os adultos, as crianças levou para só a garotada. Garotada de bermuda, aquelas roupas pretas, tênis e tal, e eu de paletó de linho, meu. Puxa vida, brincadeira. E agora? O pessoal olhava para mim assim, passava de lado, né? Acho que pensava, quem é esse xiita, né? Daqui a pouco ele puxa uma bomba aí. Quando eu comecei a pregar, eu disse, pessoal, tá, eu agradeci pelo convite e tal, de estar lá, como era bom, não sei o quê. Mas eu estou me sentindo meio que um ET no meio de vocês aí. Por causa desse paletó e tal, eu pensava que era um culto para a igreja toda, mas eu não vou tirar por duas coisas, por dois motivos. Primeiro que eu estou com frio, não vou tirar e eu gosto aqui. O segundo é que eu só passei a frente da camisa, passei as mangas, não passei as costas. A garotada riu e tal, aí me ouviram, foi um quebra-gelo, mas a gente tem que perguntar, né, para onde está indo, que público é, se vai dar para abrir para perguntas no final, como é, enfim. Número 5. Para comunicar as escrituras com eficácia, o mensageiro deve falar com naturalidade. Um dos problemas dos crentes aqui no Brasil é o evangeliquez. Tem gente que está conversando contigo aqui, como só por púlpito, transforma a voz, né? Parece que bota aquele negócio que o Batman no Cavaleiro das Trevas usa na garganta, né? Que muda a voz dele, né? É a Igreja Universal, a Igreja da Graça, a Igreja Mundial, todo mundo fala igualzinho, né? Igualzinho. Começou com a de Macedo aquilo ali, né? O cara nasceu lá em Cabrobró, ele fala como se fosse alguém do Rio de Janeiro, aquele sotaque. Alguém aqui é do Rio de Janeiro? Aquele sotaque chato pra caramba. Né? Eu namorei uma menina do Rio de Janeiro, eu não sei como. Eu acho muito chato aquele sotaque. Eu devia estar muito apaixonado, tá? Então tem que ser natural, né? Tem que ser você mesmo, tá? Uma vez eu vi Chad falando, dizendo o seguinte, Ricardo Gondim, na época que ele era crente, pregou no congresso, no primeiro congresso nordestino de missões, né? Caruaru, acho que em 89. Quando o Chad foi pregar depois, na manhã seguinte, disse assim, eu daria um braço para pregar como o Ricardo Gondim. Porque Ricardo Gondim pregava muito, era muito eloquente, né? E Chad sempre foi naquela toada mais devagar, sabe Danilo do Corinthians? O falso lento e tal, aquele estilo, né, cadenciado. O pessoal entendeu a comparação, né? O conhecimento acontece assim, tá? Hã? Pois é. Ou como são os filmes de Clint Eastwood, né? Você pensa que não vai passar para outra cena, mas é devagarzinho assim mesmo, né? O Chad era eloquente, tem vídeos dele no YouTube, ele pregando aqui no Seminário Batista do Norte, em Recife, quando era mais jovem, muito eloquente, mas não se comparava com o Ricardo Gondim, né? Então, deve saber falar com naturalidade. Deus vai te usar conforme as características que Ele te deu. Eu não tenho voz de pregador pentecostal. Se eu der 2 gritos, eu não pego mais. Inclusive, eu já deixei de pregar um sermão, porque fiquei rouco no meio da pregação.
Estava desenvolvendo, era um sermão com 5 pontos. No terceiro eu dei uns gritos lá, fiquei rouco, só mencionei o 4º e o 5º ponto. Nunca mais me chamaram. Puxa vida, não. É verdade. Me empolguei, agora quando me empolgo eu seguro, né? Já pensou se eu dou aqueles gritos de Marco Feliciano? Nunca mais eu falo na vida. Tá. Ou então você pode criar calo na garganta, né, companheiro? Número 6. Finalmente, para obter a reação correta à mensagem, o mensageiro deve depender inteiramente da ação do Espírito de Deus, né? Não deve esperar que sua própria oratória seja aquilo que vai determinar a recepção da mensagem. As suas técnicas. Eu tenho ouvido falar sobre alguns pregadores bons aqui na região. João Pessoa, como vocês sabem, é um polo de estudo teológico, graças a Deus. Nenhuma cidade no Brasil a teologia fomenta tanto como aqui em João Pessoa, tá? Nós temos um número de seminários teológicos absurdo aqui em João Pessoa, temos mais de 30, tá? Não sei se vocês conhecem só Juvepe e o Betel, mas tem mais de 30 seminários aqui. Tem igrejas que tem 2 seminários funcionando, tá? E vem gente de várias partes do Brasil, como se vê aqui na sala, e de algumas partes do mundo estudar teologia em João Pessoa, aqui no Betel, aqui na Juvepe, lá no Betel e tal. Mas é interessante que aqui tem bons pregadores, graças a Deus, mas alguns dos que são conhecidos como bons pregadores aqui na região, pelo que eu tenho visto, tem muito mais técnica de teatro do que Bíblia. É como tem um livro muito bom de pregação, que é o de Martyn Lloyd-Jones, né, Pregação em Pregadores. Ele não é para iniciantes, tá? Ele não ensina a pregar. Logo na introdução, no prefácio, eu não lembro, ele diz assim: Pregação em Pregadores, vocês estão lendo? Tá? O que eu mais gosto, o que ensino o Beabá, é como preparar mensagens bíblicas, é o que eu passo. Mas Pregação em Pregadores, logo na introdução ele diz assim, né? Vocês já devem ter lido. Desses quase 50 anos de pregação, do Ministério de Pregação, eu tenho lido muito livro de homilética e tal, muito livro de pregação, e a maioria deles só tem servido para uma coisa: dar boas risadas. Não é isso que ele diz? Lá pelas tantas, quando ele vai tratar sobre as citações, vocês já chegaram aí, ele diz assim, que não se deve fazer citação do tipo: conforme disse não sei quem, não sei das quantas, Deus é amor. Isso é teatro, teatro puro, né? Então eu tenho visto algumas pessoas dizendo: fulano é um prega demais. Quando eu vi o cara, muito teatro, pouca Bíblia. Muito teatro, pouca Bíblia. Prefiro ouvir o irmão Zezinho, semi-analfabeto, que explica a Bíblia e aplica a Bíblia, do que o cara que tem muito teatro e pouca Bíblia. Prefiro 10 vezes ouvir um pregador assim. Tá? Bem, vamos seguir aqui. Princípios para a aplicação da verdade. Relacione o sermão ou o texto bíblico, que é o nosso caso, aos problemas e necessidades humanos. É a segunda pergunta aqui. O que eu tenho com isso, né? Explica-se um texto bíblico e aí você tem que fazer a relação para você em primeiro lugar e depois com o ouvinte, né? Número 2, usa a imaginação para dar vida às cenas e às personagens bíblicas. Por exemplo, nós estamos lendo o texto lá de Gênesis que Deus pediu Isaac, né? E aí o cara está pregando, lê o texto, lê o texto lá de Gênesis que Deus não deixa matar Isaac, né? No coração de Abraão ele matou, mas não matou literalmente Isaac. Aí o cara lê aquele texto, vai pregar, lê como se Deus tivesse matado Isaac, lê como se Abraão tivesse matado Isaac. Uma vez, numa tão distante, aconteceu o seguinte: um aluno meu estava com um filho internado, e nós orávamos semana após semana, o menino se recuperou, foi para casa e tal, e o texto que esse irmão foi pregar foi esse texto de Gênesis. Eu digo: puxa, ele vai dar um show.
Deus pediu Isaac a Abraão, o filho dele quase morre. Ele vai fazer essa correlação, que a toda a turma sabia, vai ser um show o sermão dele. Ele leu o texto como se Isaac tivesse morrido. Ele leu o texto com uma tristeza tão grande, que eu digo, pronto, mataram Isaac, eu estou vendo agora. No final, na avaliação, eu disse, meu filho, seu filho está bem? Está bem, está em casa, sou obrigado por perguntar. Cara. Isaac morreu. Você leu o texto como se Isaac tivesse morrido. Quando ele foi explicar a questão, mas o anjo bradou, não faças isso, ele falou assim, mas o anjo bradou, não faça. Não sabe o que significa a palavra bradar, não. O anjo gritou, não faça isso. Era no mínimo que eu esperava dele. Alguém que o filho quase morre dias antes. Eu não tenho filho, não sei o que é ter um filho doente, não sei o que é perder um filho. Mas eu imagino que seja um negócio de apertar o coração. Eu tenho um irmão que é 10 anos mais novo, fez 21 anos ontem, a criancinha, pequeno, sabe, meu irmão, a criancinha de 21 anos. Não tem nada. Eu lembro que eu tinha 12 anos por aí, 11 anos, sei lá, a Brena adoeceu, ficou muito ruim mesmo. Quase ele foi para o hospital às pressas, eu comecei a chorar em casa. Todo mundo começou a chorar também, quando eu comecei a chorar. Quando ele saiu para o hospital, eu comecei a chorar. E é meu irmão, e não vale nada. Só faz raiva, né, Breno? Ontem eu liguei para ele, não consegui falar, mandei uns áudios e tal. Desejei bênçãos para a vida dele. Que Deus lhe dê muita bênção, muita vergonha na cara. Né? Imagina um filho. Né? Então, use a imaginação para dar vida às cenas e às personagens bíblicas, tá? Como deve ser aquilo? Aquilo aconteceu, gente. Está escrito na palavra, é verdade. Como será que foi isso aqui? A gente começou a conversar uma aula dessa aí, acho que semana passada, ou retrasada, sobre como deve ter sido chegar lá e desamarrar o jumento, a mãe dele, levar para Jesus. Imagina como deve ter sido. Então a gente tem que usar isso. Agora tem um limite, nós não podemos dizer o que não tem no texto bíblico, mas a gente pode conjecturar. Será que foi assim? Talvez tenha sido assim. O que a gente não pode dizer é, Paulo caiu do cavalo, porque não tem cavalo ali, nem Gênesis 9, nem 22, nem 26, nenhum cavalo é mencionado. O único cavalo mencionado era Paulo, que aí Jesus derruba ele, né? Mas a gente pode conjecturar como deve ter sido aquilo. Ele 3 dias cego, 3 dias sem comer, como ele ficou chocado com aquilo. Ele estava indo prender os crentes, ele matava crentes, ele batia em crentes, ele queria levar preso. De repente agora ele é um crente. Então isso vale a pena no sermão, e vale a pena no nosso exame particular das escrituras. Às vezes a gente não degusta do texto bíblico, a gente come como quem está apressado. Olha, uma coisa que eu não consigo fazer, eu digo para quem, se alguém aqui faz, não recomendo, é comer conversando no celular. Deguste daquele alimento, dê graças a Deus. Sabe, aquilo ali não custou só dinheiro, não. Se Deus não tivesse feito o plantador plantar, a terra brotar, o caminhão trazer para o supermercado, você ter dinheiro e saúde para comer, tá? Porque às vezes tem gente que tem saúde, mas não tem dinheiro para comprar. Tem gente que tem dinheiro, mas não pode comer aquilo, porque não tem saúde. Nós temos o dinheiro, graças a Deus, temos saúde, chega na nossa mesa. Homem, joga o celular no lixo quando for comer. Além do mais, é muito sujo o celular, né? Você sabe, né? Você está lá, tocando como se fosse no piso, no solo. Aquilo ali é sujo pra caramba. Aí você pega na colher, pega no garfo, mete na boca, daqui a pouco está doendo, não sabe nem o que foi. Tá? Dê graças a Deus. Imagina as cenas bíblicas. Um jantar na época do Novo Testamento durava a noite toda. Então aquelas conversas que Jesus teve no jantar na casa de alguém, aquilo deve ter sido a noite toda, porque eles iam fazendo a comida, comendo e conversando. Fazendo a comida, comendo e conversando. Amém, é nóis. Número 3. Tem coisa melhor do que reunir os amigos para conversar, jogar a conversa fora? Aquilo é terapêutico mesmo. Aquilo é terapêutico.
Número 3, empregue ilustrações que mostrem como a verdade pode ser aplicada à vida do povo nas lutas diárias. Um dos princípios da educação é o seguinte: se você não sabe explicar algo, você não entendeu. Eu não consigo explicar isso, é porque você não entendeu. Há pesquisas que mostram que nós gravamos um percentual do que vemos, um percentual do que ouvimos, mas gravamos um percentual muito maior do que ensinamos. Então, quer aprender alguma coisa, ensine para alguém, você vai aprender bem aquilo ali, tá? Por isso a ideia é de explicar com ilustrações. Explique para você mesmo, isso aqui como é isso aqui é como tal coisa. Aí você entendeu, e aí você grava, e aí você pode compartilhar com outra pessoa, tá? Número 4, tire do texto princípios universais aplicáveis em todas as épocas. O princípio de lavar os pés não é aplicável em todas as épocas, mas o princípio do serviço, da submissão, é aplicável em todas as épocas, tá? Nós vivemos diante do dilema da eutanásia, como eu falei agora há pouco dos cuidados paliativos, né? Na época dos textos bíblicos não havia aparelhos que pudessem ser desligados para abreviar a vida de alguém, mas os princípios bíblicos sobre a manutenção da vida estão lá, tá? E a gente discute como é que deve ser isso hoje. 5. Certifique-se de que toda aplicação esteja de acordo com a verdade bíblica. Nesse livro aqui, A Arte e Ofício da Pregação Bíblica, são 202 capítulos, são capítulos curtinhos. O capítulo número 80, até marquei aqui, chama-se A Heresia da Aplicação. E o pequeno resumo dele, que ele traz é assim: é quando estamos aplicando as escrituras que há a maior probabilidade de infiltração de erro. É na hora da aplicação. Eu grifei uma parte, trouxe esse livro, se alguém quiser copiar esse capítulo, tá? Eu vou ler um parágrafo para vocês, que diz assim: por exemplo, uma implicação necessária de não adulterarás é que você não pode ter relações sexuais com uma pessoa que não seja sua esposa. Uma implicação provável é que você deve ser muito cuidadoso com a amizade de vínculo intenso com uma pessoa que não seja sua esposa. Uma implicação possível, veja, primeiro ele fala implicação necessária, implicação provável e agora implicação possível é que você não deve viajar regularmente para convenções ou outros lugares com uma pessoa que não seja sua esposa. Viagens de trabalho e tal, tem que ter muito cuidado com isso. Uma conclusão improvável é que em nenhum momento você deve almoçar com quem não seja sua esposa. Não pode, isso é improvável. Uma conclusão do não adulterarás. Uma implicação impossível é que você não deve jantar com outro casal porque está na mesma mesa com uma pessoa que não é sua esposa. Vejam vários níveis aqui da aplicação, tá? Então o que é que significa o não adulterarás? Aí ele vai dizendo, significa isso, não pode manter relação sexual com outra pessoa. Diante disso, quais são os cuidados que devem ser tomados? Deve evitar o contato físico. Nós como latinos somos do abraço, somos do cheiro e tal, cuidado, né? Eu tenho um amigo inglês, um professor, né? Era assim, eu tirava foto com ele, ele ficava, aí terminava o modo, se alguma coisa, ele ficava do lado assim. Aí teve uma vez que eu disse: deixa de besteira, deixa de besteira, aqui nós é Brasil, rapaz, nós é Corinthians, lá Brasil assim, ele é branco da cor de suéter, assim. Mas ele ficou da cor dessa camisa aqui. Ele é tão tímido no mundo que, pelo amor de Deus, é da cultura deles, eles são assim, eles não são. Cada um na sua, né? Ok, então deve ser feito isso, tá? Certifique-se de que toda aplicação esteja de acordo com a verdade bíblica. E nós precisamos aprender a fazer essa aplicação da verdade bíblica para nós. O que Deus quer de mim mediante essa passagem, tá? Número 6. Em geral, a aplicação deve ser específica ou definida. Quer dizer que
nós precisamos chegar a uma conclusão devida. A gente não pode dizer que o texto significa que Deus quer que eu vá para a direita e depois dizer que Deus quer que eu vá para a esquerda. Não. Sobretudo quando se está explicando a passagem bíblica para outra pessoa, deve haver uma explicação definida, tá? No livro Pregação Cristocêntrica, tem um determinado momento que ele fala lá sobre a aplicação. Eu preciso reler, mas eu lembro disso, que ele diz que geralmente as aplicações são mais superficiais quando uma igreja é uma igreja elitizada. Porque uma igreja de aquisição financeira mais alta não aceita aplicações muito intromissoras, o que geralmente é feito mais em igrejas de periferia. Quando o pastor diz assim: não fique usando o WhatsApp de madrugada não, vá dormir. Numa igreja elitizada, o pastor não diz isso. Se ele disser isso, dá problema para ele. Porque o pessoal diz: ele pensa que é quem para mandar na minha vida? Eu dou uma hora que eu quiser, eu pago minhas contas, ele não tem nada a ver com isso. E vai para cima do pastor. E não está errado não. Se ele quer dormir e não quer usar o WhatsApp, o problema é dele, eu dou uma hora que eu quero. Não tem nada a ver com isso. Se eu quiser ficar acordado de madrugada e dormir de manhã, o pastor não paga minhas contas, ele não tem nada a ver com a minha vida. Eu faço o que eu quiser. Não é pecado? Não tem nada a ver com isso. Então até nisso a gente precisa estar atento, para que os nossos hábitos, os nossos costumes não sejam passados como verdades bíblicas. Por exemplo, de noite minha mente funciona melhor. Eu tenho a minha memória funciona melhor, eu estou mais ligado de noite. Mas tem gente que acorda, abriu os olhos, acabou, está ligado às 220. Eu vou acordando aos poucos, né? Então, particularmente, eu prefiro resolver meus problemas de manhã. Estou mais tranquilo. Se o cara me disser 2 desaforos, eu não vou falar nada, provavelmente de manhã. Se ele disser um desaforo de noite, eu vou falar 2. Eu estou mais esperto à noite. Eu posso dizer que a congregação então deve fazer isso, se eu fosse pastor de uma igreja? Irmão, o salmista diz assim, de manhã, eu não lembro exatamente como as palavras do salmista, mas ele diz que logo de manhã ele procura a palavra de Deus para meditar, não é? Quem disse que isso tem que ser regra? Tem que ser de manhã, viu? Vocês têm que abrir, acordar, assim que acordar, pega logo a Bíblia. Se eu fizer isso, não vou entender nada. Não é o meu melhor horário, não é o meu melhor. Eu não posso impor nem a minha experiência, nem a experiência dos autores bíblicos sobre verdade, como se fosse verdade. Vamos lá. Número 7. Desperte os ouvintes com a motivação correta. Motivação correta. Eu fui pregar numa igreja, era uma igreja pequena, muito aconchegante. O templo era mais estreito, bem mais estreito que essa sala, que é um quadrado, né? O templo mais, eu fui uma vez só, lá não lembro os detalhes, mas era mais ou menos assim, daquela parede até aqui. É mais ou menos isso. E aí um pouco mais comprido que isso. É um templo estreito, né? Ar-condicionado, tal, data show, bem compacto as coisas lá. O pastor disse: amém, vamos começar. O cara começou com o teclado. O púlpito era aqui, o teclado estava colado aqui, porque é pequenininho. O pastor orou, o cara no teclado. Viu o grupo de louvor, claro, o tecladista estava junto. O pastor leu a Bíblia e o cara no teclado. Disse: rapaz, quando eu for pregar, esse cara vai querer tocar. O que é que eu faço? Primeiro, se ele estiver tocando, ele não vai prestar atenção. Segundo, se ele estiver tocando, eu não vou prestar atenção. Eu vou me desconcentrar. Olha, o recurso de Satanás para atrapalhar sermão é copo descartável. Não dê copo para criança não, na hora do culto não. Se eu estiver pregando, eu digo: meu irmão, joga fora esse copo aí dessa criança. Aquilo é um recurso de Satanás, amigo. Dá nos nervos aquilo ali. Se o copo for de silicone, como esse copo aqui, não faz barulho. Mas se for descartável, aquele mais antigo que quebra, tá? Aí eu fiquei pensando, né? Esse irmão está tocando teclado de muito bom grado, louvando a Deus. Eu não posso ofendê-lo. Até porque falta de educação. Se ele tocar teclado na hora que eu estiver pregando, eu não vou conseguir pregar. Ele também não vai prestar atenção. Mas é um costume da igreja local. Mas aí eu fico pensando, né? O que é que eu faço, né? Mas eles me convidaram.
Então eles têm que, de certa forma, se submeter um pouco, pelo menos isso, para que eu possa pregar. Se é um costume da igreja, que faça quando o pastor estiver pregando. Eu fico pensando tudo isso, né? Aí eu fiquei pensando também, se eu pedir para ele sentar e ele disser que aqui só se prega assim, eu vou embora. Chegar a essa conclusão. Eu tinha ido no meu carro, você vai embora. Eu não vou, eu não tenho condições de pregar. Não é nem que eu vou ficar chateado, é porque eu não vou me concentrar. E orei, meu Deus, me ajude aí, né? Aí o pastor me chamou, tal. Não foi nem o pastor que tinha me convidado, foi outro irmão lá, havia sido meu aluno. Aí o irmão está do lado aqui tocando, abre um sorriso bonito para mim e tal. Eu disse, meu irmão, muito obrigado. Pode sentar. Tudo bem, baixou o volume, desligou, sentou. Eu pensei, esse cara não vai prestar atenção no meu sermão. Sentou na primeira fila. Ele prestou mais atenção no meu sermão do que eu. Meu Deus. Mas esse tipo de coisa às vezes é necessário. Você vai num lugar que tem um costume diferente da sua igreja, não é que você vai mudar tudo lá, mas tem coisa que não dá para você fazer. Essa é a questão. Então, desperte os ouvintes com a motivação correta. Qual a ideia de ficar tocando o teclado durante o sermão? A ideia é que quando eu der uma ênfase a determinada frase, ele vai dar uma ênfase nas notas musicais também. Quem faz isso? Augusto Cury e alguns oradores, assim, nas palestras dele, porque a música desperta os sentimentos e tal. É esse sentimento que eu quero despertar? Eu quero realmente a consciência que decida mudar. Eu não quero que o cara chore ou que ria no meu sermão. Eu quero que Deus abençoe o ensino, nos abençoe enquanto estamos explicando a Bíblia, para que os ouvintes mudem. Decida, não quero mais fazer isso. Dizem que gosta de na oração, né? Na oração final. Eu nem gosto. Às vezes eu vejo que eu tenho liberdade naquela igreja, né? Para que no final do culto, no final do sermão, eu faço o convite para receber Jesus, né? Geralmente, quando não é na minha igreja, eu nem faço. Às vezes o pastor diz, faz o apelo no final, ou eu vejo que não tem problema, porque conheço um pouco da igreja, aí eu faço. Quando eu faço, lá vem o músico tocar. Aí antes dele chegar, eu termino. Atrapalha, na minha opinião, só um minutinho. Por quê? Porque se alguém for tomar decisão naquilo ali, agora, essa é a minha opinião, tá? Pode tomar movido pela emoção do momento da música. Eu não quero isso, eu quero que ele se arrependa dos pecados. No grosso. Rapaz, esse cara falou a verdade, eu estou lascado, eu vou para o inferno. Quero não. Diga, irmão. Na realidade é que o homem, cada vez mais ele busca elementos para poder persuadir os ouvintes em detrimento do poder da palavra. É verdade, é verdade. Então o que acontece hoje em dia, você vê esses cultos, todo esse movimento de culto, de movimentos, esse tipo de coisas, tem que fazer, vamos fazer essa estratégia para isso, para aquilo, e aí vai colocando a palavra como infalível, como se ela não fosse completa. É verdade. E é por isso que a igreja está nessa questão de muita gente que vai e não permanece, porque ela foi motivada não pela palavra, mas pelos elementos que o homem inseriu dentro do culto, né? Isso é terrível. Quantos ex-crentes, quantos crentes desviados vocês conhecem? Dá para calcular? Quantos crentes desviados vocês conhecem? Dá para calcular? Conhecem uns 20 crentes desviados? Só aqui dentro do seminário eu conheço uns 50. Me permitam fazer certas brincadeiras, tá bom? Não se choque não, viu, Sueli? Coisas piores ouvirás, tá? Ok. Quantos testemunhos de Jeová desviados vocês conhecem? Conhecem? Diga quantos? Um. Alguém mais? Uma família inteira que não é mais testemunho de Jeová. Só se Jesus salvou. Agora sair do salão para ficar em casa. Esse cara é crente hoje em dia? Não, é desviado mesmo. Ele vai para no salão, mas a vida dele Ok. Não desapega do salão. Por que lá na Testemunho de Jeová o povo não se diz? O evangelismo deles, ele está aí. Rapaz, Jeová tem um plano na vida desse homem, viu?
Jeová mesmo, né? Por que eles não se desviam? E nossos crentes se desviam tão facilmente? Eles são doutrinados, amigo. O cara não quer estudar a Bíblia lá não, ele é convidado a se retirar. Ah, você não quer estudar conosco não? Show! Vai embora, você não é bem-vindo aqui. Você não é bem-vindo. Você não quer aprender a palavra? Cai fora. A gente aqui está para estudar a Bíblia. É mesmo, São convidados, são constrangidos, porque todos são estudantes. Eles se chamam de estudantes da Bíblia. Eles se chamam assim. Uma vez que eu fui conversar com um ancião, ele me recebeu em casa aqui em Itabiá e tal. Aí a gente começou a conversar e tal. Ele disse assim: você seria um bom estudante da Bíblia. Eu disse: eu não sei se eu sou bom, mas eu sou estudante da Bíblia. Eu disse: não, conosco e tal. Eu disse: não, você acredita que Jesus é Deus? Para começar? Não. Eu disse: então vocês são blasfemos. Deus me livre. Se Jesus não é Deus, ele é um mega mentiroso. Ele é Deus. Não dá para mim não. A gente vê isso muito nas igrejas, né? Você faz um pouco de estudo, parece que é Deus. Pois é, o povo não quer. Faça um louvorzão, para ver se não lota, com feijoada no final. Jesus disse: vocês não devem, vocês estão me buscando, é a mesma coisa, tá? Vocês estão me buscando pelo pão que perece. Ah, vai ter bolo, vai ter feijoada, eu vou para a igreja. Vou pelo pão que perece, não vou pelo pão da vida não. Desperte os ouvintes com a motivação correta, tá? Por exemplo, vai pregar sobre missões. Gente, nós temos que fazer missões porque tem muita gente indo para o inferno, morrendo sem Jesus. Está errado. Desperte com a motivação bíblica. Gente, nós temos que fazer missões porque Deus mandou, porque é obrigação da igreja, porque glorifica a Deus. A motivação correta. Número 8, relacione a verdade à época atual. A época atual. Então, na década de 1930, o avô de um amigo meu, que é pastor hoje, foi disciplinado porque algum irmão viu ele na rua sem chapéu. Na década de 30, no Rio de Janeiro, um crente que não andasse com chapéu era tipo um maconheiro hoje em dia. Entendeu? Então, a gente vai condenar os irmãos daquela época? Não, isso era a época que eles viviam, gente. Antigamente, 40, 50 anos atrás, o crente não ia para o cinema. Quem ia para o cinema era coisa de malandro, não era coisa de crente. Entendeu? Hoje em dia nós temos filme no cinema, graças a Deus. Mas nem sempre foi assim. E aí há pastores que digam: vá seguindo Jesus, quando ele entrar no cinema, você entra também. Aí eu já disse a um pastor: disse, pastor, o seu carro tem ar-condicionado? Tem. É direção hidráulica? É direção hidráulica. O seu próximo carro, o carro é automático, não vai? Vai. Pô, vai seguindo Jesus, quando o senhor vê ele entrar num carro assim, o senhor entra também. Tá? Eu fiz isso porque ele estava ensinando, fiz só com ele, só estava ele conversando. Porque ele estava ensinando coisas que na Bíblia não ensina. Ele estava fazendo a aplicação de acordo com a cabeça dele. Ele não gosta de filme, então o crente não vai para o cinema. O problema é dele, não tem nada a ver. Se eu quiser gastar o meu dinheiro indo para o cinema, ele tem nada a ver com isso. Tem. Alguma questão, queridos, vocês queriam falar? A aplicação bíblica do texto bíblico visa a transformação. Primeiro a nossa, depois daqueles a quem nós vamos ensinar a palavra, tá? Eu tirei esta tabela aí, que não está em formato de tabela. Vivendo na Palavra. Esse livro é um livro que seria muito bom se vocês tivessem, tá? É um livro sobre como estudar a Bíblia, fantástico. Hendricks não é o comentarista do Novo Testamento, tá? Não é aquele cara, é Hendrickson. Esse é Hendricks. Tudo que esse cara escreveu é bom de ler. Ele escreveu o livro Ensinando para Transformar Vidas. Eu li 3 vezes. Tá? Ele escreveu um livro, um livreto sobre velhice. Que livro fantástico! O título é O Outro Lado da Montanha, saiu pela Mundo Cristão. Eu li uma vez e ouvi mais 2 vezes esse livro. Tudo que ele escreve assim é tão vibrante que dá vontade de se ler de novo. Né? O Outro Lado da Montanha é um livro fantástico sobre velhice. Fantástico. Ele ensina como usar os irmãos velhos na igreja. Nossa, usar no bom sentido, né? Como eles são úteis na obra de Deus.
tá bom? Então esse livro aqui é muito bom mesmo, tá? Então, através da aplicação do texto bíblico, das verdades bíblicas, veja no meio do quadro aí, no meio na tabela do meio, na coluna do meio, tem assim, transformação. É o que nós buscamos com a aplicação do texto bíblico, tá? Olha, tem outro livro de Hendricks que é fantástico, que é Como Ferro Afia o Ferro. É um livro sobre mentoria, não é sobre discipulado. Tem um de discipulado também, tá? Que é da Betânia. Esse de mentoria é da Vida Nova, tá? Como ferro afia o ferro. Muito bom mesmo, tá? Você que é líder, vale a pena dar uma lida nisso aí. Eu tenho feito mentoria com alguns amigos, mentoria mútua. Nós nos reunimos periodicamente, com um especificamente, né? Porque exige um pouco de disciplina. Nós fazemos o seguinte: eu sei quanto ele ganha, ele sabe quanto eu ganho, ele sabe, tem que ser amigo para isso, né? Ele sabe quais são os meus planos, eu sei quais são os planos dele, da esposa, ele sabe os meus e da minha esposa. A gente se reúne, toma um café, passa uma tarde conversando, leva papel e lápis e escreve. Ele diz: eu estou querendo fazer isso, isso e isso. Como é que você acha que eu vou conseguir? Aí eu tomo a opinar, né? Escrevo, tal, acho que o melhor caminho é esse e tal. E depois é a vez de fazer isso comigo. Digo: eu estou querendo fazer isso, tal, como é que você acha que eu devo conseguir? E a gente vai trocando figurinha ao longo dos meses. Rapaz, aquilo não está dando certo, aquilo ali deu errado, isso aqui deu certo e tal. E a gente vai orando um pelo outro. Depois a gente se reúne de novo, vê o que conseguiu, vê o que não conseguiu, dá glória a Deus e segue. Não tem sido muito frequente, já foi mais frequente, mas já conseguimos ótimos resultados assim, com essa mentoria mútua. Vale muito a pena. Essa mentoria pode ser em relação a qualquer coisa, pode ser uma meta financeira, pode ser uma meta acadêmica, qualquer coisa na vida. E aí você pode escolher outras pessoas para fazer isso. Bem, a ideia é que a pessoa, antes de aplicar as verdades bíblicas, tinha as suas antigas convicções, agora vai ter suas novas convicções. Agora vai ter, sempre, vamos olhar sempre a coluna da direita, novos valores, novos comportamentos, novos hábitos, obrigado, novos relacionamentos, novo ponto de vista sobre tudo, novos sonhos, novo propósito, novo ambiente, novo emprego ou plano de carreira. Se o cara, antes de ser crente, ele tem um bar, e agora o que ele faz? Ele mantém o bar vendendo cachaça para os pinguços. O que é que ele faz? Abre um restaurante. Já tem um bar, abre um restaurante. Conheço uma pessoa que tinha um bar que era conhecido aqui, ganhava muito bem, e quando ela se converteu, ela foi abrindo mão, deixou tudo, inclusive até no decorrer do processo de conversão dela, ela perdeu um filho. Nossa. E mesmo assim, a casa dela está para leilão, mas ela disse: deixar de servir a Deus não deixa. Por mais que ela tenha prosperidade, não se engana. Pois é. Novo caráter, nova ética. A ética do incrédulo é diferente da nossa, né? Achado não é roubado. O cristão não. Alguém perdeu, vamos ver, né? De quem é? Enfim. Novos desejos, novas paixões. Talvez isso seja o mais difícil de transformar. E nós vamos sendo transformados até o dia que Jesus nos leve para o céu. Ou pela morte ou pelo arrebatamento, né? Mas nós vamos sendo transformados. Nova comunicação, nova linguagem. O Brasil é um país que fala muito palavrão. As pessoas falam muitos palavrões aqui. Então, alguns estrangeiros perguntam, né? Eu tive um aluno estrangeiro que perguntou o que era que podia falar e o que era que não podia aqui na Paraíba, né? Porque em outros estados, determinadas palavras são palavrões e vice-versa, né? É difícil mesmo, né? E o Brasil é um país muito grande, né? Então ele disse: olha, lá, ele morou nos Estados Unidos, em alguns lugares lá também, ele disse: olha, isso aqui os crentes falam, não é palavrão. Isso aqui em Recife não é palavrão, aqui é. E o costume brasileiro de dizer a paz do Senhor, né? Lá nos Estados Unidos os irmãos tinham isso? Você já era crente lá? Tem isso? Como é aqui em João Pessoa? Tem isso lá? Você... Isso é um blog e não fazer nada. Ele disse: olha, ele é peruano, nem lá no Peru,
nem nos Estados Unidos onde eu morei, não tem esse costume tão fervoroso quanto é aqui. Aqui um crente se ofende, se outro passar a não saudar com a paz do Senhor, e você sabe que tem, dá para saber a denominação pela paz do Senhor é a Assembleia de Deus. Graça e paz é batista, presbiteriano, ou por aí vai, né? Tá? Então depende, até as palavras que você usa aqui, tá? Enfim. Como é, irmão? Ele fala, mas agora você também. Pois é. Se você diz bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do crente, ele vai. Aqui no seminário não, é mais difícil, né? Geralmente, se é aluno do primeiro ano, se escandaliza mais. Tá? Com todo respeito aos calouros, sabe? Mas geralmente é assim. O certo é o crente dizer a paz do Senhor. Se disser bom dia, é mais difícil, né? É pecado. Ai, Deus. Me ajude, né? Então veja só, o objetivo da aplicação é a transformação de vida. Vamos aplicar o texto bíblico para a nossa transformação de vida. Por exemplo, tem um ponto aqui que diz: aquele que conversava na aula não converse mais, né? Ai. Hendricks, os irmãos, acho que é filho aí, né? Howard e William. Falam ainda de 4 passos na aplicação no texto bíblico. Conheça o texto, claro, em primeiro lugar. Tem gente querendo aplicar o texto sem conhecer, por isso que tem muitos equívocos. Vocês sabem que tem um grupo de irmãos que diz que o crente não pode pintar o cabelo, né? Vocês sabem qual é a argumentação usada? É que lá no Sermão do Monte Jesus disse que a gente não deve ficar preocupado com nada, porque a gente não pode tornar o cabelo preto ou branco. Por incrível que pareça, tem gente que usa esse texto. Eu conheço pessoas que usam esse texto para dizer que o crente não pode pintar o cabelo. Mas de verde, de rosa, de lilás, pode, né? Sabe que tem crente que diz que só pode pregar de paletó e gravata, porque é um texto lá em Colossenses que diz: vestivos de ternos afetos de misericórdia. É sério? Vocês estão rindo, mas é sério. Gente, pelo amor de Deus, aqui nós estamos no inverno. Ontem eu passei aqui na época, as pessoas estavam marcando 33 graus. O cara tem que pregar de paletó e gravata. Tá de brincadeira, né? Se um dia eu for pastor, eu vou pregar do jeito que eu estou aqui. Domingo à noite, do jeito que eu estou aqui. O domingo à noite é mais frio do que o resto da semana. Vou pregar de tênis e camisa polo, se quiser. O cristianismo é a única religião onde todos são sacerdotes. Todas as religiões, o sacerdote tem um outro especial. Então essa é a ideia, o conceito católico que veio para o protestantismo. Tem um texto excelente de Augusto Nicodemo que saiu há alguns anos, procurem. É mais ou menos assim o título: o catolicismo dos evangélicos brasileiros. É mais ou menos assim o texto. É muito bom. Ele fala sobre essa questão que o crente brasileiro tem como se fosse um católico. O pastor é o equivalente ao padre, mas na Bíblia não é assim. Todos somos sacerdotes. Como é que eu faço hoje? Eu pergunto: pode usar? Eu posso ir sem paletó para lá? Pode. Eu pergunto, porque é um respeito. Pois é o costume lá da igreja, né? Certas tradições, né, no meio do povo de Deus, tem um porquê começou aquilo, né? Em algumas igrejas, o pessoal, quando chega, se ajoelha, ora. Eu não tenho esse costume. Eu vou para tanta igreja no mundo que, se eu for pegar os costumes de todas as igrejas, antes de eu chegar na igreja, eu dou 3 passos para o lado esquerdo, uma rodopiada, faço o sinal da cruz, oro de joelhos, oro em pé. Cada igreja que eu vou tem um costume, uma liturgia. E eu nem rodo muito. Imagina esses pregadores aí que rodam o Brasil todo pregando. Cada igreja é uma liturgia. Tem igreja que eu tenho certeza que os irmãos vão ficar surdos daqui a 2, 3 anos, que eu sou tão alto no mundo, que os meus amigos, não sei como. Não é verdade? Então conheça o texto em primeiro lugar, tá? Bem,
o fato da gente explicar bem o texto bíblico é o nosso maior aliado, tá? É a nossa maior segurança. Apesar das inúmeras tradições protestantes no nosso país ou fora, tá? Porque vocês podem pregar fora também, é claro. O que nos dá segurança é pregar a Bíblia. Ah, mas naquela igreja eles não gostam que se pregue assim. O problema é deles, não tem nada a ver com isso. Eu vim para pregar a Bíblia, quer gostem, quer não. Um amigo meu, muito amigo, né? Muito amigo, me colocou numa situação uma vez, pelos meus posicionamentos éticos, né? Eu sou armamentista, sou pró-aborto, contra-aborto, né? Pró-vida, enfim, tem minhas posições éticas. E ele me chamou para falar na igreja dele, onde boa parte dos jovens está secularizada. Muitos na universidade são favoráveis a casamento homossexual e tal. Eles, olha, eu quero que você fale sobre novas ideologias do século XXI. Beleza, tá aqui quem vai falar. Falei 50 minutos e respondi 1h30 de perguntas. Apontaram o fuzil para mim e eu pensando, pode vir quente que eu estou fervendo. 1h30 de perguntas. Ele não estava, o cara que me chamou não foi. Ele não pôde, parecia um compromisso e tal. Foi gravado, o áudio está no YouTube e tal. E depois ele conversou comigo, ele disse, Bruno, eu já tinha ido lá falar algumas vezes sobre formação da Bíblia, sobre estudo bíblico e tal, e o pessoal tinha gostado. Tanto que me chamaram outras vezes. Quando eu falei sobre essas questões, disse, Bruno, tem um grupo lá que disse, você é doido, que nunca mais vai te ouvir, que não quer nem saber de você, que se decepcionou com você. Decepcionou comigo por quê? Que alguém lá casou comigo, por acaso? Disse, irmão, o problema é deles, eu não estou nem aí. Eu expliquei a Bíblia e provei, cada tese que eu expliquei, eu mostrei coerência bíblica. Eles estão secularizados. E ele concordou, disse, realmente. E tem mais, ano que vem vai ter esse mesmo retiro, você vai pregar de novo lá. Você é louco, cara. Ninguém vai ouvir isso, não, você vai pregar. E você vai ter mais liberdade para falar mais. Tá bom. Esse ano eu fui no carnaval. Falei de novo. Só que aí eu disse, peguei aquele texto, 1 Samuel 15, que Deus manda Saul matar os amalequitas todos. E o título do meu sermão foi Saul, um teólogo liberal. E eu comecei a falar, eu disse, olha, cristão que defende casamento homossexual está indo contra Deus. Contra Deus. Você não é salvo. Duvido da sua salvação. Se você começa a duvidar do que a Bíblia está dizendo, que a Bíblia é Deus. Se você está agindo feito Saul, Deus diz para Saul, mate todos. Saul achava que era melhor do que Deus. Você está agindo assim, você está achando que você é melhor que Deus também. Não tem salvação para você, se você não se arrepender dos seus pecados. E eu fui nisso. Fui nessa toada. Não fiquei gritando, minha técnica não é essa. Fui mostrando argumentos. No final, um grupo de senhoras, aí respondi perguntas e tal, compraram, acho que a aceitação foi melhor dessa vez, compraram muitos livros meus, graças a Deus. Faltou meu livro, eu tive que mandar depois. No final, eu fiquei para almoçar lá no evento, né? Porque tem alguns amigos lá. Eu ia passando assim, aí tinha um grupo de senhoras da igreja, a esposa do pastor e umas senhoras conversando assim. Vem cá, professor, vem cá, por favor. Aí depois não, irmãs. Olha, enquanto o senhor falava, a gente estava orando pelo senhor. Tem um grupo de desviados aqui dentro dessa igreja, ensinando os jovens que casamento homossexual não tem problema, estão aprendendo essas besteiras na faculdade, estávamos orando pelo senhor. Obrigado. O senhor falou, não falou meia mentira, não falou nada, falou a verdade, tem que ser falado mesmo, tem que ser dito mesmo. Nós vamos ficar orando pelo senhor para que Deus dê mais coragem, que o senhor fale mesmo e tal. Elas me encorajaram de uma maneira que eu nunca vi. Disse, meu amigo, eu me senti encorajado por Deus através daquelas irmãs. Disse, irmãs, nós, como disse Spurgeon, não fomos chamados para entreter bodes, não, tem que alimentar as ovelhas. Ovelha come uma comida especial, bode come até lata.
A gente tem que focar nas ovelhas, em alimentar as ovelhas. Os bodes têm que se tornar ovelhas para comer comida adequada. Esse é meu objetivo. Se os desviados da igreja não concordam, o problema é deles, estou nem aí. Estou nem aí, entre aspas, né? Eu quero que eles se arrependam, tá? Mas esse deve ser o nosso compromisso. Transformação. Nós não estamos na igreja para entreter ninguém, não. Ah, porque se falar a verdade, os jovens não vão ficar. Se adequar. O problema é deles. Pois é, não tem que ficar na igreja sendo desviado, não. Tem que se converter. Vamos lá. Conheça o texto bíblico, pregue o texto bíblico, tá? Então, pregar a verdade é a nossa garantia de que Deus está nos abençoando, tá? Enquanto nós estivermos compromissados em pregar a verdade, pode ficar tranquilo. Fui pregar numa igreja uma vez, e aí o irmão disse assim, um cara muito amigo meu me convidou, era sobre missões. Ele disse, Bruno, eu queria que você evitasse falar sobre estatísticas no seu sermão sobre missões. Tá bom. Eu pensei, né, o sermão estava pronto, não tinha estatísticas e tal, em tantos países, conhece o evangelho, esse tipo de coisa. Eu disse, tá bom. Esse eu também queria que você evitasse falar sobre tal coisa, eu nem lembro o que foi, faz muito tempo. Eu disse, meu irmão, em nome da nossa amizade, ou você desmarca, ou a gente desliga, eu vou desligar o telefone para você não dizer qual vai ser meu esboço. Se eu puder ir pregar, tudo bem. Se eu não puder ir, a amizade é a mesma. Mas você ficar dizendo, não posso não pregar, não vou aceitar não. Não, venha, vamos desligar. Tá bom, desligamos. Somos amigos ainda hoje. Aí ele disse, olha, não é por mim não, cara, é porque meu pastor que pediu isso, eu disse, não, seja o Papa, ninguém vai dizer o que eu vou pregar não, ninguém vai dar os postos do meu sermão não, eu não me submeto a esse tipo de coisa não. Tá bom. Fui, preguei Jeremias capítulo 1, tal, percebi os irmãos compenetrados na palavra e tal, mostrei lá como foi que Deus fez com Jeremias e tal, fiz as devidas aplicações. Se preguei bem ou mal, não sei. Deus o sabe, e os irmãos que ouvirem aqui podem falar. Mas preguei a Bíblia, isso eu tenho certeza. No final, o pastor pegou a palavra, ele foi super mal educado. Entrei e saí, ele não falou comigo. No final do culto eu fui lá, falei com ele, apertei a mão dele e tal. Eu disse, não. Minha mãe não me deu dinheiro, mas deu muita educação. Falei com ele. Quando eu terminei de pregar, ele disse, Deus disse desse jeito, usa seus servos como quer, na palavra, mas nós aqui queremos uma coisa mais bombástica. Eu fiquei pensando, por que não chamaram um muçulmano para pregar? Mas fiquei calado. Aí ele deu 2 gritos, falou algumas palavras em línguas, aí disse, agora sim. Eu disse, bem, se queria um animador de plateia, por que não chamaram Sérgio Malandro? Eu não sou animador de plateia, mas eu tinha certeza que eu tinha feito a coisa certa, porque eu preguei a Bíblia. Não fui lá para agradar pastor, nem o meu amigo, nem ninguém da igreja lá, nem para agradar a mim mesmo, porque na verdade ninguém quer ser mal recebido. Eu não quero ser mal recebido em algum lugar, mas às vezes a gente é, porque prega a verdade, não é isso? Quando esse tipo de coisa acontecer, há uma bem-aventurança para isso. Bem-aventurado quando por minha causa, não por sua própria causa, tá? Vocês forem perseguidos, injuriados e mentindo disserem todo mal contra vós. Glória a Deus, se é pelo Evangelho, é bom, tá bom? Então, o que nos dá segurança, o que eu não fiquei triste, não fiquei com vontade de chorar, meu Deus, os irmãos nem gostaram, não fui lá para agradar ninguém não, nem vou, espero que eu nunca vá, e nem vocês preguem para agradar ninguém. O pastor gostou, o problema é dele, se ele não gostou, preguei a Bíblia, não gostou não? O problema é dele, não tem nada a ver com isso não, tá bom? Então o nosso compromisso é ensinar a Bíblia, conheça bem o texto e seja mais dócil do que ele, tá? Relacione o texto bíblico. A Bíblia foi escrita com um só tema, ela fala sobre o mesmo assunto em vários lugares, então é importante na hora da aplicação bíblica fazer uma correlação com outros textos bíblicos. E como é que a gente sabe que o texto bíblico A está relacionado ao texto bíblico B? É se eles falam do mesmo assunto, não é se eles têm as mesmas palavras não, tá bom? Tá? A dificuldade de Lutero, a dificuldade inicial de Martinho Lutero foi em relacionar fé na carta aos Romanos com fé na carta de Tiago. Agora vamos entender o contexto de Martinho Lutero. Ele está sendo perseguido pela Igreja Católica.
A Igreja Católica ensina que a fé mais obras que salvam. Você acredita na tradição da igreja e acredita na Bíblia. Você paga por indulgências, paga para ter o perdão dos pecados, seu ou de outro. Ou de outrem, né? E você chega num texto bíblico que diz que é fé e obras, então ele não entendeu bem. Por isso que inicialmente ele chegou a chamar a epístola de Tiago de epístola de palha, mas ele se arrependeu. E no cânon, no Novo Testamento que ele traduziu, tem Tiago, tá? Ele entendeu depois Tiago. Só fala que Lutero disse isso, mas não permaneceu com essa ideia até o fim da vida não, tá? Então é necessário que a gente saiba correlacionar os textos bíblicos corretamente. A Bíblia fala dessa verdade, irmãos, nessa outra passagem, porque às vezes nós não entendemos uma passagem bíblica, mas quando a gente explica a passagem, essa mesma ideia em outras passagens, os ouvintes já entendem aquela outra passagem. É esse mesmo assunto que está falando aqui. Por exemplo, há um texto bíblico, abra por favor aí, Colossenses 1:24. Aliás, desculpa, 2 Coríntios 1, deixa eu ver os versículos, tá? Por favor, alguém lê do verso 5 ao 7. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A vossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Ok, então o texto fala de que há um pouco de sofrimento para nós, são um pouco das aflições de Cristo, tá? Como é isso? Significa que Jesus deixou um pouquinho para a gente sofrer, faz parte da vida cristã. Então, eu preguei esse sermão recentemente, repreguei, né? Domingo retrasado, e eu expliquei como é que é isso. Eu expliquei que na cruz Jesus sofreu tudo que precisava sofrer para a nossa salvação, mas ele também deixou um pouquinho de sofrimento para os crentes participarem. Digo, gente, isso não é uma verdade que está apenas aqui. Aí eu disse, conforme diz Colossenses 1:24, vamos ler? Olha aí. Alguém lê Colossenses 1:24, por favor. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês, completo no meu corpo que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. É outro texto que fala do mesmo assunto. Tem um pouco de sofrimento para nós. Filipenses 1:29, né, Ismael? Lê, por favor. Cristo nos foi concedido não somente por ele, mas também sofrer por ele. É um privilégio sofrer por Cristo. 1 Pedro 2:21, para mostrar que não é apenas um autor bíblico que fala sobre isso. 1 Pedro 2:21. Porquanto para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-nos exemplo para seguir os seus passos. Seguir os passos de Jesus também no sofrimento. 4:12, fala também. Fala, 4:12 E 13. Isso, lê, por favor. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Ok. O tema do sofrimento na Bíblia é muito vasto, né? Sobretudo no Novo Testamento. Mas essa perspectiva de o crente vai sofrer para cumprir, participar dos sofrimentos de Cristo, são essas passagens, tem mais algumas, pode ter mais algumas, vocês estão pensando aí. É isso mesmo. Relaciona o texto bíblico com outras passagens que falam sobre o mesmo assunto, porque
nos ajuda a entender melhor e também ajuda os ouvintes. Eu estou pensando na hermenêutica não somente para nós, por isso que eu estou fazendo essa relação com o estudo bíblico, porque vocês são líderes, né? Vocês pregam, né? Enfim, e eu vi a desenvoltura de vocês, um pouco da desenvoltura de vocês quando apresentaram os trabalhos até semana passada, né? Então, o objetivo da hermenêutica não é somente para a nossa própria bênção, mas para a bênção de outros também, né? Vocês viram como a Alexandrina prega bem, né? A primeira pastora presbiteriana de João Pessoa. Olha, irmão. Creia, irmão. Vamos lá. Terceiro lugar, medite no texto. Eu ouvi misericórdia. Eu ouvi. Medite no texto. Veja só. Nós somos a geração fast food, né? A geração que quer tudo pronto. A gente olha no YouTube, olha na internet o que é que significa essa doutrina, esse texto bíblico, e a gente não tem mais se debruçado sobre o texto bíblico para meditar, pensar a respeito do que o texto tem para nos dizer. Nós queremos tudo pronto, né? A gente compra comida e bebida hoje numa máquina, né? Ah, como eu adoro aquelas máquinas de café que tem lá no hospital onde ele trabalha. Uma vez me roubaram R$2, eu não fui atrás porque eu estava com pressa, mas me roubou uma vez. Você bota lá, se quer mais açúcar, se quer menos açúcar, vem tudo pronto. É bom demais, não suja nada. Você bota o dinheiro lá, tira, toma, joga fora o copo. Mas a vida nem sempre é assim, tá? E as escrituras nos foram dadas para que nós meditemos sobre ela. O texto que tem em carros, ônibus, leia a Bíblia, não tem na Bíblia, tá? A Bíblia não manda ler a Bíblia, a Bíblia manda meditar na lei, de dia e de noite. Meditar é um passo bem além de ler. A gente pensa, como deve ter sido isso aqui? O que será que Deus quer falar comigo através dessa passagem? Como eu posso aplicar isso aqui? O Dr. Sherry conta nos livros, né, que durante um retiro ou congresso, um crente bem antigo, sem Stud, um ex-jogador de cricket, o cara passou pela porta do quarto dele e viu a luz acesa, né, debaixo da porta, né? E aí, um senhor de muita idade, né, quase 90 anos, naquela hora da noite, com a luz acesa, aí o cara foi bater a porta lá, pegar a luz. Tá tudo bem, irmão? Não está bem? Então, pode dessa hora ainda. Aí ele olhou e estava com a Bíblia aberta na mesa lá no quarto dele, né? Está tudo bem, estou procurando um mandamento para guardar. Estava lendo a Bíblia, procurando ser mais fiel a Deus, né? Nós devemos pensar a cada passagem bíblica que nós lemos. O que será que Deus quer me ensinar nessa passagem hoje? Uma vez eu fiquei calculando há quanto tempo eu sou crente e há quantos cultos eu participei, mais ou menos. Vamos fazer uns cálculos assim aproximados. Digamos que, quem acredita aqui há 10 anos? Há mais de 10 anos. Quantos anos? 15 anos. 25. Bodas de prata com Jesus já. Você, né? 15 anos, né? Alguém aqui mais ou menos 10 anos? 9 anos. Então vamos lá. Como é? Desde antes da revelação. Você não foi regenerado nenhum dia não? Já nasceu regenerado? Você Vamos lá. Quantas semanas tem um ano? 52 semanas. O crente que é crente há 10 anos, ele teve 520 oportunidades, 520 domingos, mais ou menos, vamos dizer assim, né? Digamos que nesses 10 anos ele só foi ao culto no domingo e no domingo à noite. Uma vez só na semana. O que é muito pouco, né? O que é muito pouco. 520 cultos. Digamos que ele foi 2 vezes na semana. São 1040. 1040. É isso? 1040 cultos. Ele ouviu pelo menos 1040 pregações em 10 anos, mas isso é muito pouco. Tá? Estou dizendo assim, 2 vezes por semana só. Fora as leituras bíblicas, sermão no YouTube, livros que leu. Será que hoje nós somos um crente 1040 vezes melhor do que 10 anos atrás?
congresso, o retiro é o tempo todo, o de antigamente, né? Era o tempo todo pregação. Hoje em dia, a pregação não tem nada, futebol, stand-up, não sei o quê. A coisa está difícil hoje em dia. Será que temos aproveitado bem para meditar? Temos aproveitado para crescer mais? Mesmo diante de tantas oportunidades que Deus nos dá? Tá? Então, medite no texto bíblico. A recomendação que eu dou quando alguém está fazendo um estudo bíblico e tal, é que não vá direto para os comentários bíblicos. A nossa tendência é ler o texto e ir para o comentário. Você está poupando o seu cérebro de trabalhar. Lê o texto, examine, divida o texto, está fazendo seu sermão e divida o texto primeiro. Depois que dividir o texto é que você vai para os comentários. Depois que você fez alguma argumentação, fez algum trabalho, aí você vai ver se está indo pelo caminho certo ou não. Não vá direto para os comentários, não. Vá depois. Número 4, é óbvio, pratique o texto. Pratique a verdade aprendida. Tá? Seja um melhor crente. Tá bom? Bem, na próxima aula nós vamos fazer um exercício, tá? Vamos continuar a partir daqui. Boa semana para vocês.